amigos da TV Ideia, já somos velhos conhecidos, eu sou Marcelo Durães e hoje é dia 14 de fevereiro de 2025. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre dois assuntos que estão fervilhando no nosso país nas últimas semanas. Um deles diz respeito à tentativa de uma proposta de anistia para os golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Na sequência nós vamos falar sobre a intenção do Brasil em explorar petróleo na margem equatorial do país, junto ao Amapá e a Guiana, na foz do rio Amazonas. Com a chegada do novo presidente da Câmara, os bolsonaristas sentiram que é o momento de tentar acelerar a colocação de um projeto que vise dar anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. E esse sentimento foi reforçado por uma entrevista que deu recentemente o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, dizendo que, na opinião dele, as penas impostas pelo STF aos golpistas era exagerada e que aquele ato não se tratou de uma tentativa de golpe, e sim apenas vandalismo. Segundo o deputado, aquele ato de 8 de janeiro de 2023 não tinha líder, não tinha motivação, não tinha beneficiado e, portanto, de acordo com ele, esses acontecimentos não configurariam uma tentativa de golpe. Portanto, da nossa parte, é possível interpretar que talvez o deputado tenha esquecido que a Polícia Federal está conduzindo inquéritos onde aponta que aquelas pessoas que estavam acampadas no quartel-general do Exército e que, portanto, desceram para a Praça dos Três Poderes para praticar aqueles atos de quebra-quebra, de confronto com a polícia, etc., estavam sendo financiadas para estarem ali por meses e que havia contato constante da liderança com generais quides pretos do Exército. Ou então o deputado apenas quis fazer ali um gesto de simpatia com os bolsonaristas, porque afinal de contas ele foi eleito também com o apoio desses deputados. O fato é que todo esse movimento tem apenas um único objetivo, que é tentar anistiar o ex-presidente Bolsonaro da inelegibilidade. Vamos lembrar também que há uma movimentação na Câmara dos Deputados para colocar um projeto de lei que visa reduzir o tempo de suspensão de elegibilidade para um candidato que cometeu crimes. Essa medida ela é ainda mais descarada, que visa beneficiar apenas uma pessoa, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A lei prevê a redução na suspensão de elegibilidade para pessoas que cometeram exatamente os 3 crimes que levaram o ex-presidente à condenação no TSE. No entanto, toda essa movimentação pode resultar em nada, uma vez que certamente, passando no Congresso essas medidas de anistia ou então da redução do período de suspensão, certamente serão judicializadas. E o STF já deu mostras que deverá derrubar as 2 leis ainda que aprovadas. Segundo juristas experientes que têm falado sobre o assunto, a própria Constituição brasileira, ela obriga o país a ter leis que garantam transparência e confiabilidade nas eleições. E reduzir o tempo de suspensão de criminosos não é uma medida que satisfaça esse artigo da Constituição. Por outro lado, a tentativa de anistia também é considerada inconstitucional, já que o Congresso não é um órgão que pode revisar as medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e as decisões desse órgão não podem ser revisadas a não ser por eles mesmos. O ponto triste de tudo isso é que, enquanto essas medidas estão sendo discutidas, tanto o governo quanto a oposição estão gastando energia com um assunto que certamente não refletirá em nada, e as medidas que são realmente importantes para o país não estão sendo discutidas a contento. O presidente Lula deu uma entrevista bastante dura essa semana, onde ele disse, abre aspas, o IBAMA tem que parar com esse lenga-lenga, fecha aspas. O presidente estava ali se referindo à demora do órgão em emitir licença para a Petrobras fazer pesquisa de petróleo na chamada foz do rio Amazonas, na margem equatorial no Amapá. Antes de mais nada, é importante a gente esclarecer que, apesar do nome Foz do Rio Amazonas, isso é o nome daquela bacia onde se pretende pesquisar e eventualmente explorar petróleo. A foz mesmo do Rio Amazonas está distante 500 quilômetros daquela região. Certamente, algumas das intenções do presidente Lula em dar essa entrevista tão dura visa fazer um gesto ali em favor do senador Randolfo Rodrigues, que, vamos lembrar, até trocou de partido por conta dessa situação da exploração de petróleo no Amapá. Ele era da Rede Sustentabilidade, que é um partido que foi fundado pela ministra Marina Silva e passou para o PT. Outro gesto provável nessa entrevista é em direção ao novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E por fim,
o presidente já tem uma viagem marcada nos próximos dias para o estado do Amapá. Essa atitude do presidente está dividindo muitas opiniões. Algumas pessoas estão considerando que isso foi um ato de indelicadeza com a ministra Marina Silva. Vamos lembrar que no primeiro mandato do Lula, ela acabou deixando o governo, o PT, por conta de divergências muito semelhantes com essa que está acontecendo agora em relação à foz do Rio Amazonas. Outro ponto de discordância dessas pessoas é que o Brasil hoje tenta se tornar um líder mundial no desenvolvimento de energias renováveis e não pegaria bem, entre aspas, partir para a exploração de combustíveis fósseis, até porque está se aproximando a COP30, que será sediada aqui no Brasil, em Belém do Pará. O fato é que ali naquele local, possivelmente existe uma grande riqueza traduzida em barris de petróleo. Especialistas dizem que ali pode ser que haja de 16 a 28 bilhões de barris. Se a gente pensar hoje, a reserva total do Brasil é 16 bilhões de barris de petróleo. Em se encontrando ali mais 16 bilhões, dobraria a nossa capacidade de exploração de petróleo. O grande medo de ambientalistas é que ali naquele local existe um tipo de coral que não existe em nenhum lugar do mundo. E um possível acidente na extração desse petróleo poderia certamente matar essa vida marinha. Quem defende a extração lembra que ali do ladinho, a Guiana, que é um país desse tamanho, tem uma reserva ali que já está sendo explorada de 11 bilhões de barris de petróleo. E também defende, e isso é uma verdade, que a Petrobras é a maior especialista do mundo na perfuração de petróleo em águas profundas. Isso ninguém pode desmentir, apesar de que também não está imune a algum tipo de acidente. E aí, você amigo da TV Ideia, o que você acha? Você acha que o país deve conceder anistia? Você acha que o Brasil deve explorar petróleo nessa região ou não? Deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Essa interação é muito importante para a gente e só vai ser possível com a sua participação. O meu muito obrigado para quem esteve aqui com a gente até agora e até o próximo vídeo.